Querida comunidade, aqui nesta manhã de domingo, o segundo domingo da Quaresma, depois de termos sido introduzidos neste tempo santo, na semana passada o grande convite ao deserto, a estarmos no deserto com o Senhor, a vencer as tentações, e o deserto um lugar temeroso, mas também um lugar de purificação. É a temática da Quaresma. A liturgia de hoje fala da transfiguração do Senhor. Parece até que o tema não está tanto, mas todo o segundo domingo da Quaresma, em todos os anos, é sempre essa liturgia da transfiguração. E a transfiguração traz consigo a luz. O Senhor se ilumina. Por isso, então, as trevas que parece que combinam com a Quaresma, o deserto, o pecado que deve ser deixado, já neste segundo domingo, este convite a nos iluminarmos, a subir com o Senhor na montanha sagrada, a estar com Ele e adorá-lo, amá-lo. E hoje Jesus recebe em Jesus, a manifestação divina, uma teofania, a manifestação de Deus, e Deus, a sua voz, diz: este é o meu filho, escutai-o. Não basta só subir a montanha, não basta só receber as leis. E aqui nós vamos lá no Antigo Testamento, pois Moisés também subiu a montanha. Moisés, acompanhado também de 3 de seus amigos, seu irmão e 2 outros amigos, subiram também a montanha. Moisés teve esta proximidade e os seus amigos viram o rosto de Moisés, que também brilhou. Nós já sabemos que Mateus, no Evangelho, coloca essa reconstrução de que Jesus é o novo Moisés. E a transfiguração, uma transformação grandiosa, a luz brilha. Do rosto de Jesus se vê uma luz radiosa, de suas vestes, e a visão divina. É Deus que está se manifestando. Os discípulos reconhecem inclusive Moisés, Elias, os santos dos primeiros, nossos patriarcas do Antigo Testamento, já estavam mortos. Como puderam ver? Aqui Jesus sobe com estes 3 amigos mais próximos, Pedro, João e Tiago, porque alguns dias antes, Jesus tinha feito o seu primeiro anúncio da paixão. E quando Jesus falou que ele iria sofrer, iria ser condenado, iria morrer, os discípulos ficaram entristecidos. Alguns até, com certeza, começaram a repensar: mas nós estamos seguindo um homem que já está dizendo que não vai dar certo, que vai acabar, que vai ser morto. E diante desse primeiro anúncio da paixão, que nós devemos ir com os discípulos aprendendo que o sofrimento, a condenação, a cruz faz parte de um caminho de ressurreição. Passar pela cruz para ressuscitar. Hoje, então, na montanha sagrada, Jesus confirma a seus discípulos: sou eu, o Filho de Deus. Pode acreditar. É como se um selo dado à mensagem de Jesus: é o Filho de Deus. A mensagem é esta, então: subirmos à montanha
e reconhecer Jesus. E saber que Ele nos dará a vitória certa. E vem do céu a voz: este é o meu Filho amado. Mas a voz de Deus aponta para Jesus como Filho e nos dá ainda um novo passo. Não basta reconhecer Jesus, é importante e necessário ouvi-lo. Escutai-o. Alguns falam de Jesus, mas não o escutam. Tem alguns que gritam, viram cambalhota por aí em nome de Jesus, mas não escuta a verdadeira palavra de Jesus. Uma palavra de humildade, uma palavra de compaixão, não uma palavra simplesmente de prosperidade, de riquezas, que você vai ter isso e aquilo. A palavra principal do Evangelho é perdão, é amor, é caridade, é amor aos pobres, aos necessitados, é conversão, é busca de santidade. Por isso, escutar a voz do Senhor. E esta missão é dada a nós. Pedro, ao sentir aquela manifestação tão maravilhosa, ele quer ficar ali. E Pedro diz: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo? Na Terra Santa ainda hoje, que infelizmente se envolvendo numa nova guerra, Israel, que tristeza, mais uma guerra, os homens vão conseguir se destruir com tanta maldade. Se não é com guerra de bombas e armas, é guerra nuclear, é guerra de matança dos pobres, é injustiça social, e mais uma guerra explodindo o homem. Voltando ao Evangelho, na Terra Santa ainda é possível. Nós não sabemos bem qual foi esta montanha, a montanha sagrada, mas a tradição indicou o Monte Tabor. É maravilhoso subir no Monte Tabor. Eu tive essa experiência de ir nesta igreja no alto da montanha, difícil de subir, e de lá poder contemplar um horizonte belíssimo. Quando lá cheguei, essa mesma experiência de Pedro: vamos ficar por aqui olhando esse lugar tão maravilhoso. E depois você vai rezar e vai perceber que aquele momento te enche de esperança para descer da montanha, porque é necessário descer. E esse ensinamento Jesus dá a Pedro também. Aqui é um lugar do abastecimento da nossa fé. Aqui hoje é para nós a montanha. Nós viemos, nos alimentaremos aqui e precisamos descer para o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano é alimentado diariamente ouvindo a Jesus, ouvindo a sua palavra, confirmando a sua presença. E por isso dar passos, como na primeira leitura, Abrão, que ainda não tinha mudado o seu nome, Abrão, chamado lá de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, uma terra distante, para deixar tudo e ir para a terra que o Senhor iria indicar. São textos magníficos na primeira leitura, neste tempo de Quaresma. Na semana passada, o pecado dos primeiros pais, Adão e Eva. Hoje, o chamado de Abrão. São textos marcantes. E Abrão, diz o texto, partiu. Esse é o nosso partir. É assumir o nosso batismo e partir. E dizer: eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu vou ser um novo Cristo no mundo, na sociedade. É descer da montanha sagrada e assumir a nossa missão. Os discípulos assim fizeram, e Jesus disse para ele: não conteis essa visão por enquanto, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Esperando então a ressurreição
e a vinda do Espírito Santo. Nós somos os filhos queridos de Deus, já marcados por este Pentecostes, já marcados com essa missão de anunciar no mundo a Jesus. E não estamos só, pois fomos iluminados por Cristo. Por isso cantamos no Salmo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Ilumina, Senhor, a nossa vida, nos transforme, não em homens e mulheres medrosos, acabrunhados, talvez apegados em tantas coisas deste mundo. Nos ajude, Senhor, a libertar, a deixar a preguiça, o comodismo, a falta de responsabilidade, o individualismo, para dar passos concretos, a transformar uma sociedade que necessita amar mais, construir fraternidade. Pedro, nessa campanha da fraternidade, podemos relacionar também, Pedro quis construir ali 3 tendas, é um lugar de abrigo. A tenda é o lugar para ficar abrigado. Quantos irmãos não têm abrigo hoje? Quantos perderam abrigos nesses dias em nosso país com as chuvas? Quantos estão perdendo abrigos nas guerras? Então sejamos também solidários, e que a nossa casa, a tua casa, o teu coração, a nossa sociedade seja ainda melhor, seja verdadeiramente iluminada por essa luz divina. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Sobre nós venha, Senhor, a salvação que esperamos. Amém. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Cantemos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Mais forte, sinta essa luz do Senhor.